Boa noite já, né? Bom, que a paz de Deus esteja com você. Mais uma live aqui. E conforme o cronograma, vamos meditar em Jonas agora. Jonas 1, do verso 7. Do verso 7 em diante. Vamos ver até onde eu consigo ir aqui. E é isso. Vou fazer oração para que realmente a palavra possa entrar no nosso coração e realmente frutificar e realmente nos ensinar a caminhar com Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito, por tudo ainda que vai fazer. Nós somos gratos a Ti e lançamos nossa vida em Tuas mãos, para que não seja a nossa vontade, mas a Sua vontade sobre as nossas vidas, para que não sejam os nossos desejos, mas que seja o seu anseio, os seus sonhos a se cumprir em nossa vida. Nós abrimos nosso coração, abrimos nossos ouvidos e queremos estar com os olhos atentos para a Tua palavra e sermos conduzidos por ela. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então vamos lá. Eu tinha falado aqui que nós íamos fazer, né, como fala? 3 livros, né? E nós estamos em Jonas. Então, se você está aqui pela primeira vez, fique à vontade, seja bem-vindo. Vamos meditar em Jonas, como eu tinha falado anteriormente. Jonas 1, do verso 7 em diante. Vamos ver até onde a gente consegue ir hoje. E vamos começar, porque depois eu salvo e deixo no YouTube, então para quem vai assistir depois acaba que fica muito, muito longo. Então Jonas, capítulo 1, a partir do verso 7. Nós havíamos falado sobre Jonas ter fugido da face do Senhor e ter se lançado no rio, né, no navio, e lá havia uma tempestade que quase estava quebrando o navio no meio. E aí os marinheiros questionaram a Jonas, né? O que você está fazendo aqui? Por que você está dormindo? Logo você, né? Dormindo e um sono profundo. E aí nós vimos isso na live passada. E hoje, olha isso, né? Eu vou no 6 para que a gente lembre. No 6 ele disse: o mestre do navio chegou a ele, né? A Jonas, e disse: por que dormes, né? Levanta e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Ou seja, eles pediram para Jonas invocar o Senhor, invocar o Deus dele, né? Porque eles não adoravam o mesmo Deus de Jonas. E aí eles diziam, né, a cada um: vinde e lancemos sortes para que saibamos porque este mal veio sobre nós. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Ou seja, eles identificaram, após jogarem tantas coisas no navio fora, eles identificaram que era Jonas o causador de tudo aquilo. E aí eles perguntaram para Jonas, né? Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Eles começaram a questionar Jonas: ei, quem é você? Da onde você veio? Por que está acontecendo? E antes que Jonas pudesse responder, eles já tinham a resposta, né? É muito bonito esse texto, né? E ele: que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? E de que povo é o seu? E ele lhes disse, né? Jonas, olha o que Jonas diz. Paz do Senhor, Damares, seja bem-vinda. Olha o que Jonas diz para eles: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha isso, é muito engraçado, porque o que acontece? Jonas, ele fala que ele é uma coisa, mas na verdade ele vive outra, né? Jonas fala: eu sou hebreu, né? E eu temo o Senhor. Se ele temesse realmente o Senhor, ele não fugiria, né? Assim como ele fez, ele não fugiria. Então é muito contraditório quando ele fala
Não, eu sou hebreu. Então ele sabia a identidade dele. E eu sempre falo aqui sobre nós sabermos a nossa identidade em Cristo. Jesus também sabia a identidade dele como filho de Deus. E ele falou: contudo, se puder, passe esse cálice de mim. Contudo, se não puder, eu vou assumir a minha identidade de filho de Deus. E foi isso que aconteceu. E aqui acontece a mesma coisa. Imagina você no navio, né? E o navio vem a tempestade, o navio quase partindo no meio. Você sem saber o porquê isso está acontecendo, você começa a jogar as coisas do navio fora, porque isso meio que dá, né? Tira um peso realmente. E eles tentando sobreviver, eles oraram aos deuses deles e não tiveram resposta alguma. Enquanto isso, Jonas estava dormindo e dormindo um sono profundo. Isso é muito louco, né? Jonas estava nem aí. Jonas tinha desobedecido ao Senhor e não estava nem aí. E aí eles chegam a Jonas e falam: caramba, quem é você? O que você está fazendo aqui? E aí Jonas fala assim: eu sou hebreu, né? Jonas fala: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. É engraçado porque Jonas, ele entende quem ele é. Ele fala: eu sou hebreu. Eu só não sou hebreu, mas também eu temo ao Senhor, eu temo a Deus. Será que teme? Teme nada, né? Porque ele estava ali fugindo do Senhor. E é muito engraçado, né? Sempre a gente faz isso na nossa vida. As pessoas perguntam: quem é você? Aí você fala: eu sou X pessoa. Mas o que você faz? Eu faço X coisa. Só que na prática você não faz nada daquilo. Quem é cristão aqui, que tá na igreja e vive como cristão de verdade, sempre ouviu isso: mas você é da igreja? Mas você é cristão? Por quê? Porque aquilo que nós falamos que somos não está alinhado com a nossa prática da verdade. Boa tarde, Júlio, seja bem-vindo, aos outros que entram aí também. Então, olha isso que interessante. Eu sempre digo, a Bíblia é o nosso manual de vida e é quem nós somos. Se nós meditamos na palavra e vivemos a palavra, as nossas ações, as nossas palavras vão revelar isso. E aqui Jonas, ele entende a identidade dele. Muito difícil nós entendemos a nossa. Quem aqui nunca perguntou: qual é o meu propósito em Deus? Né? Qual é o meu chamado? Nós todos somos chamados para levar o evangelho, não só em termos de palavra, mas em termos de viver. Nós todos somos chamados para revelar a imagem de Jesus. Nós todos somos chamados para ser imagem e semelhança do Filho dele, sendo luz e sal na terra. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado como ser humano, como cristão. E aí Jonas conhece a identidade dele. Ele fala: eu sou hebreu. É a mesma coisa nós hoje. Nós podemos dizer: eu sou cristão. Mas será que a nossa identidade, que nós acreditamos que somos, nós temos vivido ela? Olha o quão isso é sério. E aí o que acontece? Pessoas que não conhecem a Deus perguntou para Jonas: ei, o que você fez com seu Deus? Né? O que você fez que seu Deus está furioso com você? Né? Eles ficaram loucos, porque como você foge, né? Eles não sabiam que ele tinha fugido em si, mas como ele foge, vai para um barco, o barco vem a tempestade, quase matam todo mundo, e Jonas dormindo, né? Ele estava meio que brincando com a cara de Deus, ele estava meio que brincando com aquilo que Deus tinha falado. E ele não só coloca a vida, eu falei isso na live anterior, ele não só coloca a vida dele em risco, mas também a vida daqueles que estão à sua volta, né? E olha isso aqui, ó. Aí ele diz, né? Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveste mal? Que ocupação é a tua? Ou seja, o que você faz, qual é o seu trabalho, e da onde você vem, qual a sua terra, qual é o seu povo, né? E aí no verso 9 de Jonas, verso 9, ele diz, né, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus, e ainda ele fala quem é Deus, né? Nós muitas das vezes temos dificuldade de falar quem é Deus, e ainda temos dificuldade de falar que Deus é pai de Jesus, que Jesus é filho de Deus, que se adoramos um, adoramos o outro, e também que tem o Espírito Santo, que faz parte da Trindade. Então nós temos dificuldade, e Jonas não teve. Ele disse, olha, eu adoro ao Senhor, o Deus do céu. Ou seja, o céu que fez o mar e a terra seca. Ele traz lá a Gênesis, né? O início, como Deus formou a terra. Então Jonas sabia quem era Deus e o que Deus é capaz de fazer. No verso 10,
Então estes homens se encheram de temor, né? Foi o que a gente está falando aqui agora há pouco. Realmente a Damaris colocou, né? Que Deus nos ajude, realmente Jesus nos ajude, porque os caras que nem eram cristãos se encheram de temor. E nós que somos cristãos não estamos nem aí muitas das vezes. Igual Jonas, ele tinha um propósito de ir para Nínive, proclamar a palavra, clamar. Ele fugiu da face do Senhor e nesse fugir o Senhor tentou atrair ele de volta para o caminho, né? E aí os homens enchem de temor. Olha isso, pessoas que nem conheciam a Deus se encheram de temor, no sentido de que, que Deus é esse, né? Ele fez uma tempestade, né? E ele tá aqui. Imagina isso. E aí eles questionam Jonas: por que você fez isso? Pois sabiam os homens, para você ver, ninguém falou para os homens, mas eles sabiam que ele tinha fugido de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Olha isso, Jonas declarou: eu fugi de Deus. Imagina essa cena, você no barco, o barco quase te matando, né? O barco lá quebrando tudo, tempestade à sua volta, aquela bagunça. E Jonas, eu fugi de Deus, né? Tipo, nem aí. E aí, no 11, eles declaram, né? O que faremos nós agora para que esse mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez, né? O mar ficava cada vez mais revolto. E aí eles disseram, aí Jonas, olha como Jonas é destemido, né? Jonas, ele não tá nem aí, simplesmente. Jonas, ele fala, olha o que Jonas fala: levantem-me e me lancem no mar. Ele queria morrer, ele não queria cumprir nada que Deus tinha pedido, né? Possivelmente ele sabia nadar, mas pensa, você no meio da tempestade, aquela tempestade à sua volta, você falar para os caras, me levanta e me joga ali no mar. É muita loucura, né? E aí ele diz, me levanta, me lança no mar e o mar se acalmará, porque eu sei que é por minha causa, né? Vos sobreveio essa grande tempestade. É muito estranho, porque ao mesmo tempo que Jonas sabe, ele também sabe a solução. Olha só, um profeta de Deus, né? Ele tinha que ir para Nínive, falar, proclamar a palavra, clamar pela cidade. E ali ele está diante de uma tempestade. E ele sabe o valor que Deus tem, ele sabe quem Deus é. E ele simplesmente diz, me lança nesse mar, porque aí a tempestade vai se acalmar. Ele reconhecia que ele era o problema. Ele sabia que aquilo ali estava acontecendo. Porque aí eu me pergunto, por que ele não disse antes, né? Ele estava dormindo em um sono profundo, o que é estranho, é muito louco. Enquanto todo mundo estava apavorado, achando que ia morrer, ele estava dormindo. E aí agora, depois que ele acorda, né? Ele fala para as pessoas lá, não, só me lança ali no mar e tudo vai ficar bem. Sim, é esse ponto que a Damaris colocou. Muitas coisas acontecem na nossa vida não porque é o inimigo que está fazendo, não. Às vezes são coisas que Deus usa para nos atrair para perto dele, né? E Deus, ele sempre vai fazer isso, né? Assim como ele usou, assim como ele fez com Jonas, não só a tempestade, a gente falou isso, a gente vai falar isso depois. Todos os marinheiros se converteram a Deus, então meio que a tempestade foi bênção, né? Na hora ali você leva um susto, mas foi para abençoar realmente. E depois você vai ver que Deus usa o peixe para levar Jonas até onde ele deveria estar. E Jonas ficou 3 dias, 3 noites dentro da barriga do peixe, qualquer um morreria, mas ele permaneceu vivo, Deus permaneceu com que ele... permitiu com que ele permanecesse vivo, porque ele tinha que clamar pela cidade de Nínive, né? E aí é o que a Damaris colocou. Jesus é tão maravilhoso que realmente tem tempestades que ele permite para nos fortalecer espiritualmente. E nós temos que ser gratos, né, por isso. Porque toda vez que isso acontece, algo vai ser forjado em nós, né? E algo vai acontecer à nossa volta. Aconteceu com Jó também. São 2 livros que eu gosto muito, Jó e Jonas. Jó perdeu tudo, mesmo se ele não deixou de adorar a Deus. Jonas fugiu, mas ele sabia quem era Deus ele sabia quem era Deus, ele sabia quem ele era, ele só não queria obedecer, né? Ele só não queria ir lá e fazer o que Deus tinha pedido.
né? Deixa eu ver aqui, porque... Sim, isso acontece demais. Realmente, quando pensa os marinheiros no barco, a tempestade, tiraram tudo do barco, jogaram comida fora, nossa, jogaram tantas coisas fora, e eles falaram, nossa, nós vamos morrer. Mas Jesus é aquele que nos garante a vida, independentemente da tempestade que possamos estar, seja ela causada por Deus para nos atrair para perto, ou seja, até pelo inimigo, Deus está olhando por nós, assim como aconteceu com Jó. Deus fala para o inimigo, né? Pode ir, mas só não o mate, né? Só não o toque. E aí, realmente a gente percebe quantas coisas Jó passou. E se fôssemos nós não passaríamos nenhuma, né? Porque nós achamos que vamos morrer. Mas nós, no fundo, o Espírito Santo nos convence de que Deus é bom, né? E que em meio à tempestade, Ele nos deixa fortes, né? Ele nos permite ali passar. Eu sempre falo, se você não tem força para orar, ouça um louvor. Se não tem força para ouvir louvor, fique em silêncio. Às vezes nem o silêncio, nem um louvor, nem uma oração, mas apenas lágrimas. E tá tudo bem, Deus ouve, da mesma forma, Deus vê. Afinal, né, aqui sempre fala, Jonas fugiu de diante da face do Senhor, ou seja, nada ficou oculto à face do Senhor. Ele conhece o nosso coração e Ele sempre vai nos atrair para perto. Peraí. Essa frase aí que a Maria colocou, eu amei, vou escrever daqui a pouco aqui, eu tirei print. Deus nos atrai com suas cordas de amor para nos fortalecer. Isso. Você é teimosa, imagina eu. Eu fiquei enrolando uns 8 anos para estar aqui diante de vocês, para falar da palavra. Eu sempre dava desculpa. Eu falei, não é para mim, agora não. Eu me comparo muito com Jonas, eu fugi muito do Senhor, né? E meio que eu vim trazida assim, pela orelha, né? Mas agora que eu tô entendendo que realmente é bom, né? Sim, a vontade do Senhor é boa, diferente da do ser humano. Sim, isso é muito bom. Bom, vocês estão entendendo aqui, a gente ainda vai falar muito de Jonas, mas vocês já estão entendendo o significado do que a gente está conversando, está falando, realmente é isso. Existem tempestades que vão acontecer para realmente Deus nos atrair para perto. E o mais lindo, quando eu olho para esse texto, é que todos os marinheiros se converteram a Deus, né? Não só Jonas saiu dali e acalmou a tempestade para eles, mas todos se voltaram para o Senhor, temeram o Senhor. Ou seja, se Deus não usasse Jonas ali naquele lugar, os marinheiros talvez nunca ouviriam falar do Senhor. Então Deus, ele faz tudo tudo com um propósito, né? Para que as pessoas possam ouvir sobre ele. Deixa eu continuar aqui, senão... Olha só, eu vou até o 17, porque aí a gente já fecha esse assunto aqui, depois a gente continua no capítulo 2 na próxima live. Então, levanta-me e lança no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia esbravecendo cada vez mais contra eles, ou seja, não é por força dos nossos braços, né? Olha o que os homens tentaram fazer. Jonas já tinha falado qual era a solução. Mesmo assim, eles tentaram remar até a beira do lago, né, para poder acabar com aquilo, mas não conseguiram, porque a tempestade foi ficando cada vez mais forte. E aí eles clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos, porque olha que legal, as pessoas que não criam no Senhor rogaram a Ele, pedindo clemência, pedindo misericórdia por causa de Jonas. Olha isso, verso 14, Jonas 1,14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Nem citou o nome de Jonas, deste homem. E não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Foi o que a Damares falou aqui agora há pouco.
foi da vontade de Deus que aquilo acontecesse. Então, livra-nos, né? E aí eles clamam a Deus, foi da vontade de Deus, nós entendemos, né? Então, livra-nos disso. E aí eles tiveram força para tirar Jonas. Olha isso, sem que eles cramassem. Se eles não cramassem, olha isso que interessante. No verso 13, eles tentaram pelas suas mãos, pelas suas forças, não conseguiram. No verso 14, eles já clamam a Deus. Olha, Senhor, nos permita viver. E aí no verso 15 eles têm força, ou seja, nós somos revestidos de força pelo Senhor quando nós clamamos, quando nós oramos, e aí nós temos força para fazer. Lembra o que eu disse? Não é às vezes clamar, né, no sentido, se não tiver força, um louvor, um silêncio, uma lágrima, tudo isso vale, desde que você clame, desde que você tenha o coração voltado para o Senhor, e Ele ouve, né? Ele ouve o nosso clamor. E aí, no verso 13, eles tentaram com as forças e não conseguiram. No verso 15, eles clamaram a Deus. No verso 14, na verdade, no verso 15, eles tiveram força e aí eles fizeram. E aí eles levantaram Jonas e o lançaram no mar. E o que acontece? O mar se acalma. Né? E Jonas está lá no mar, né? E eles estão bem. E aí temeram. Olha isso, imagina essa cena. Você quase morrendo, né? Você quase morrendo, e aí você clama a Deus, e aí eles tinham vários deuses, né? Cada um adorava um deus diferente, então eles não tinham noção de que Deus era esse e qual poder que esse Deus tinha, porque eles sabiam que ele era poderoso, mas eles não viam nada assim. E aí, quando eles clamam, e aí ele joga Jonas no mar, tenta imaginar essa cena, Jonas caindo no mar, e do nada a tempestade para. É muito louco, né? E aí eles pegam e falam, eles temem, no verso 16, eles temem o Senhor. Eles ficam, né, tipo, maravilhados, né, com aquilo. E aí, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, eles entregaram a vida deles a Deus. Aí, pois então, né, o Senhor, um grande peixe. E aí, o que acontece? Jonas, olha só a vida de Jonas, né? Fugiu, pegou um navio, deu ruim na tempestade, não aprende, né? Caiu no mar. E ao cair no mar, o Senhor mandou um peixe, né? Um peixe grande, para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E depois a gente vai falar sobre isso na próxima live. Mas a live de hoje é só essa parte aqui. Aí imagina você acaba de sair de uma tempestade. Imagina Jonas, imagina os sentimentos, né, de Jonas. Ele tinha acabado de sair de uma tempestade e cai na barriga do peixe. Com certeza ele pensou, né, agora eu tô morto. Só que não, né, ele fica 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Por quê? Porque a palavra do Senhor permanece fiel. No capítulo 1, no verso 1, o que acontece? Toda palavra que Deus fala, ele não muda, nenhuma vírgula. E no capítulo 1 e 2, verso 1 e 2 de Jonas, o que acontece? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a malícia subiu até mim. Esse é o propósito de Jonas, é isso que ele tem que fazer. Enquanto ele não estiver na cidade clamando, enquanto ele não estiver lá fazendo aquilo que Deus pediu para ele fazer, né? Muitas coisas vão acontecer. E foi o que a Maria colocou. Deus vai usar cordas de amor para nos atrair para perto. Ou seja, você pode estar perto daquilo que Deus te pediu para fazer ou pode estar longe. Não importa, Ele sempre vai nos atrair para perto, para que realmente a gente possa cumprir a palavra dele. Nós não temos essa palavra aqui de Jonas para um X lugar, um X local, mas nós temos o que? Jesus nasceu como homem, fez como homem, passou tudo por mim e por você, morreu, ressuscitou. E aí ele diz, vocês não dão conta de fazer isso sozinhos. Contudo, eu envio a vocês o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem para nós, para que nos auxilie nessa caminhada. Né? Então, Jonas não tinha o Espírito Santo, ele conhecia a Deus diretamente. E hoje, nós temos o Espírito Santo, e com ele nós podemos fazer aquilo que nós temos que fazer.
Isso é muito bom. A Damares colocou aí. Justamente. A gente tem que orar a Deus para que a gente não vá pela dor, porque dói. Eu vim meio que pela dor, assim. Não foi uma das dores, das piores, mas meio que foi. Não desejo isso para ninguém, né? Jonas, imagina Jonas. Tempestade, peixe, depois alguns episódios ali, até ele cair a ficha e falar, não, agora eu vou cramar, eu vou em Nínive. Jonas tinha uma desculpa, ele falava que o povo de Nínive não ia se converter, sendo que o poder não estava na palavra dele, o poder estava em Deus, era só ele ir falar, mas ele quis dar uma desculpa para não cumprir o que ele tinha que fazer, né? Então, eu sempre falo que Jonas, né, a gente tá falando de Tiago também. Tiago, a gente tá falando que ouvimos a palavra, também praticamos, né? Aqui o canal do Guiados tem um quadro, são 9 frutos, 9 que é né? Paz, bondade, fidelidade, temperança, domínio próprio, alegria. Tudo isso vai sendo desenvolvido em nós quando aceitamos Jesus, começamos a caminhar com o Espírito, isso vai sendo desenvolvido. À medida que não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. À medida que eu começo a caminhar com Ele, Ele também começa a revelar a imagem dele. Mais cedo aqui na outra live eu falei sobre o espelho, a palavra como nosso espelho. Quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos o que há de errado em nós e nós pedimos perdão ao Senhor e redirecionamos a nossa vida, alinhamos a nossa vida. E Jonas, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia a identidade dele, ele sabia que Deus estava com ele, mas ele não queria estar com Deus, ele queria fugir, né? Então, aqui nós acabamos o capítulo 1, depois a gente vai para o capítulo 2. O livro de Jonas é curto, mas ao mesmo tempo ele é muito forte, né? Porque ele nos traz para a realidade, ele nos traz a entender o que estamos fazendo. Aqui nós vimos que Jonas conhecia sua identidade, nós conhecemos a nós, né? Como se diz aqui, eu me chamo Alice, quem eu sou, o que eu estou fazendo, de onde eu vim, para onde eu vou, eu conheço a minha identidade, eu sei quem eu sou. E aí depois ele diz que ele sabia a causa por que estava acontecendo a tempestade. Muitas das vezes somos nós que causamos as tempestades por desobedecer a Deus. Outras vezes tempestades que vêm para provar a nossa fé. Nós nunca vamos saber exatamente de onde veio e por que veio, mas uma coisa é certa, em todas elas Deus está comigo e está com você. Eu amo o texto na Bíblia que diz que não cai uma árvore sequer sem a permissão de Deus. Ou seja, mesmo na dor, mesmo na alegria, Deus está comigo, está com você. Ele vê tudo, né? A Bíblia fala que não há nada na terra que fica oculto aos olhos de Deus. E isso para mim é espetacular, porque às vezes eu nem consigo orar de palavras, mas eu sei que Deus está me vendo aqui, né? Às vezes eu não consigo orar com palavras, mas eu consigo cantar um louvor e Deus sabe. Por quê? Eu sempre falo, Deus vê o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E Ele conhece o nosso coração. E isso é bom, porque, diferentemente das pessoas, as pessoas veem o nosso corpo carnal. Elas veem os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque acaba que a gente se expõe para fora. Mas somente Deus conhece o nosso interior. E somente Ele sabe, né, a que ponto estamos, da onde nós precisamos estar. E, através do Espírito Santo, é que nós vamos nos aproximando cada vez mais da imagem de Jesus. E nosso desejo como cristão é que um dia nós possamos ver Ele face a face. Imagina você chegar face a face com o Senhor. E aí Ele dizer, né? Tem um texto em Apocalipse que fala, né? Aparta-te de mim porque eu não te conheço. Seria muito triste isso acontecer com um de nós, né? Então nós temos tempo, o tempo é agora. O que estamos fazendo agora? Isso está nos aproximando do Senhor, isso está revelando o fruto do Espírito dele em nós. O que estamos fazendo? Sempre que eu olho para a Bíblia, eu sempre falo assim, caramba, né? Jonas fugiu de Deus. Aconteceu várias coisas, o que eu estou fazendo? Né? Quantas vezes o Espírito Santo soprou em mim, ei Alice, você está fugindo, né? Não fuja, né? Cumpra o propósito, né? E Jó, quantas vezes Jó perdeu, né? Na luta, na dor, na doença, e ele nunca questionou Deus, ele adorou a Deus.
né? A Bíblia diz que nenhum homem na terra era correto como Jonas. Nunca houve, nunca haverá, a Bíblia diz, um homem como Jó, né? Então eu olho para Jó e falo, caramba, a gente sente uma dorzinha assim, a gente quase morre, né? E Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu os bens, ficou doente, teve 3 amigos, mas os 3 foram lá não para ajudar ele, mas para acusar. E a gente fala, caramba. E aí você volta para Deus, o que Deus é e o que Deus faz, né, com aqueles que o amam, né? Jonas, ele tinha o coração disposto a servir ao Senhor, mas ele não queria servir 100%, porque ele achava que as pessoas não se converteriam. E ao se converter, isso é obra do Senhor, não é a obra do Jonas humano. E assim também é comigo e com você. Muitas das vezes não fazemos as coisas porque a gente acha que é na nossa força, de acordo com aquilo que a gente vive. Mas nós só temos que abrir a nossa boca, nós só temos que se levantar, nós só temos que ir. E o resto é o Espírito Santo quem faz, é o Espírito Santo que direciona, capacita, né? Eu sempre digo, às vezes um sorriso já ajuda a vida de alguém, um abraço, agora tá podendo, um abraço. Coisa simples, né? Não precisa você pegar a Bíblia e fazer a pessoa entender a Bíblia de cabeça para baixo, engolir a Bíblia. Não. Pequenos gestos de amor, que realmente vai provar que eu e você somos cristãos e que realmente a pessoa possa dizer, sim, eu quero conhecer esse Deus, eu quero viver isso, né? Então é gesto simples, né? Tiago, a gente está começando a falar de acepção de pessoas e a gente já aprende muito aí. Jonas meio que fez acepção de pessoas. Jonas apontou para Nínive e falou, não, eu não vou lá, porque se eu for lá e falar, ninguém vai se converter, eles estão vivendo a imundícia. Mas essa não era a questão. A questão era que Deus queria alcançar eles e Jonas teria que ir, independentemente do que ele achava ou não. Então a gente tem que entender isso, né? Deus nos quer por completo, né? Por completo, inteiro, né? E nós temos que depositar nossa vida nas mãos dele e olhar na palavra. A Bíblia fala, medita na palavra dia e noite para que você não se esqueça do livro, para que você não se esqueça da lei e você possa viver, né? Então esse é o meu desejo, que todos os dias possamos meditar na palavra para que a gente não esqueça, mas que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, tem para você. Bom, essa foi a live, né? Vou fechar aqui. Na próxima, segunda ou terça, a gente continua Jonas, né? Que aí agora a gente vai para Tiago, primeiro João e depois Jonas de novo. Estamos aprendendo com os 3 juntos, né? João falando sobre o amor, Tiago falando sobre o evangelho da prática. É diferente você ouvir e praticar, você tem que ouvir e praticar, não só ouvir. E Jonas sobre cumprir um propósito e não fugir de Deus. Então a gente está nesses 3. E aí na próxima semana, na segunda-feira, a gente faz mais lives, né? Os horários aí, eu sempre falo, ative a notificação, porque nem sempre é o seu horário que eu vou entrar. Então, sempre que a gente entrar, se você ativar a notificação, você vai ver. Mas, geralmente, ou é 8 ou é 9 horas, ou 1 hora, ou à noite, né? Ou às 17 horas. A gente tá nesses 3 horários aí. Então, hoje eu fiz uma pela manhã e agora, na segunda, possivelmente 2 ou 3 lives, mas sempre fica salva, tanto aqui, tanto no YouTube, né? Então é isso, que Deus possa abençoar a sua vida, né? Todos que estiveram aí até agora, Damares, não sei quem tá mais aí, que Deus abençoe você. Agradeço, né, a vocês que realmente, né, me ajudam aqui, porque embora eu estou falando com a câmera aqui e tudo mais, quando alguém fala, eu sinto que não estou sozinha, entre aspas, né? Eu e o Espírito Santo, mas vocês estão aí também. Então isso me dá força, me fortalece também. E agradeço de verdade, né? Hoje é sábado, amanhã é domingo, que vocês tenham um final de semana abençoado. E meditem na palavra, né? Meditem, viva, né, o que Deus tem para vocês. Eu sempre falo, sempre na palavra vai ter algo para Deus falar para você. Você só vai saber se você meditar. Por isso eu falo, eu gosto de meditar, gosto de falar aqui com vocês, mas nada substitui
quando você pega a palavra e ouve, né? Fica ali meditando quietinho. Deus é muito bom e Ele quer se revelar a cada um de vocês. Então é isso. Eu vou fechar, não sei dar tchau, então eu fecho do nada. Deus abençoe vocês e até a próxima live.